Fala galera, beleza? O edital da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina tá na praça. Uma oportunidade aí para você ganhar um salário acima de 20 mil reais. É a chance para você poder se aposentar dessa vida de concurso público trabalhando num órgão de alto nível. Um concurso super esperado e vale muito a pena se dedicar para esse concurso. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu também estudei para essa área de controle, então eu sempre vi a discursiva nessa área como um diferencial na minha preparação. Até porque para essa área de controle a gente percebe que a discursiva sempre é um desafio, né? Ou vem uma discursiva muito específica, tipo uma peça técnica, um relatório de auditoria, ou vem várias questões, né? Então é uma prova de concurso com múltiplas discursivas, 5 questões pequenas, mais uma peça, enfim. E nesse concurso da Controladoria Geral de Santa Catarina, como era de se esperar, a discursiva também veio como um grande desafio, tá? Vai ser uma questão aí de 60 linhas e a gente vai, nessa aula, falar justamente sobre a discursiva, né? Só para você ver a importância da discursiva, a discursiva está aqui, ó, como a matéria do concurso, né? Que mais vale ponto, né? Vale 30 pontos essa prova discursiva. Ela vale mais do que cada uma das matérias isoladas de conhecimento básico, né? E aí você olha aqui, conhecimento específico vale mais, Bruno, né? Mas conhecimento específico é dividido em várias matérias, né? Então, se a gente pegar isoladamente cada uma dessas matérias, a gente vai ver que a prova discursiva é a que vale mais pontos no concurso. E tem outro aspecto importante sobre a discursiva também, né? Se você olhar lá no edital, você vai ver que o edital tem validade de 2 anos, prorrogável, né, por mais 2 anos. E aí a gente tem aqui o seguinte, ó, se a gente for pegar o quantitativo de vagas, tá? Ó, vamos pegar aqui da ampla concorrência para a gente ver mais fácil. Quantitativo de redações corrigidas, tá? E o quantitativo de vagas e cadastro de reserva, a gente vai ver que aproximadamente aqui, ó, 50% dos candidatos que terão a redação corrigida vão ser eliminados depois, né, da classificação ali para o cadastro de reserva, tá? Então, só para você entender, vai ter a prova objetivo, vamos pegar os primeiros candidatos ali. Então, no cargo de, vamos pegar aqui de administração, só para ter como exemplo. Então, no cargo de administração, vamos pegar os 48 primeiros colocados do concurso, beleza? Da prova objetiva. Aí vão corrigir a redação desses 48. Depois que corrigir a redação, vai ser feito uma nova classificação, né? Então, vai somar a prova objetiva com a prova da discursiva. E aí vai reclassificar os candidatos. Então, quem foi bem na discursiva vai subir a classificação, quem foi mal vai cair, né? Até porque normalmente a nota objetiva vem muito próxima, uma da outra. E aí, depois que fizer essa nova classificação, a banca vai vir e vai, ó, cortar 16 ali para as vagas, mais 8 para o cadastro de reserva. Então, vou colocar aqui, tá? Na lista de aprovados do concurso, 24 candidatos. Opa, mas corrigiram 48 redações. Se são 24, então 50% dos candidatos, mesmo que consigam os mínimos, vão ser eliminados no concurso depois da prova discursiva. Então, além de ser a matéria que mais vale ponto, então tem um peso significativo na nota final, ela também vai ser eliminatória nesse sentido de que quem não tiver ali naquelas primeiras colocações vai estar fora do concurso. Então, realmente, tem que se preparar para a discursiva de forma adequada. O edital trouxe algumas peculiaridades, é uma discursiva que foge um pouco do que era esperado, tá? Então, vai ser um desafio para todo mundo. E eu vou falar sobre isso. E o objetivo dessa aula justamente é com foco na discursiva. Por quê? Porque eu quero que você consiga uma boa nota na discursiva. Eu sei da importância que é. Eu quero que, assim como nossos alunos, que você, né, tire uma nota alta na discursiva para que mesmo que você fique ali fora daquelas vagas, né, iniciais ali, com a nota da discursiva você ganhe posições e consiga ficar dentro das vagas. Foi o que aconteceu com o Pedro, nosso aluno no concurso da CGU. Tá? Ele tinha ficado em 141 fora das vagas. Depois, com a nota da discursiva, ele tirou um notão, subiu 102 posições e foi para dentro das vagas do concurso. Foi aprovado no concurso. Tá? Eu quero que aconteça igual aconteceu aqui com a Dayana ou com vários outros alunos do Você Concursado, que em provas recentes, ó, inclusive do Ministério Público de Santa Catarina, TCE Santa Catarina, conseguiram notas acima de 90% na discursiva. Pô, uma nota de 90% acima na nota da prova discursiva, cara, sua nota final vai lá para cima. Por quê? Porque o peso da discursiva é grande. A gente quer ver os nossos alunos figurando entre as primeiras colocações, assim como aconteceu no TCE Santa Catarina, nos cargos de Ciências Contábeis, Direito e Administração, que a gente teve alunos
do você concursado aqui, ó, no pódio, entre as 3 primeiras colocações, né? Ou como aconteceu no concurso do TCU, em que o segundo e o terceiro colocado do concurso foram alunos do você concursado. Inclusive, nesse concurso TCU, 12 dos 20 primeiros colocados, né, foram alunos do você concursado, treinaram com a gente. Então, a gente acredita que com esse foco na discursiva, a gente consegue boas classificações, né? E a gente está se especializando nisso, e é para isso que eu fiz essa aula, né, para poder te dar ali uma ferramenta a mais, um instrumento a mais para você se preparar adequadamente para a discursiva. Então, ao longo dessa aula, que a gente vai falar sobre a discursiva, está aqui nosso Instagram, nosso canal na Academia Discursivas. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para a gente. E se você não for aluno, também tem um link aqui abaixo com um curso voltado para essa preparação para a CGE Santa Catarina. Vou falar sobre ele mais ao final, mas por hora, se você já estiver interessado num curso direcionado para esse concurso, já pode ir direto para o link lá também, que tem mais explicações, beleza? Então, vamos lá. A gente tem que a prova objetiva, né? A nota final do concurso vai ser a prova objetiva mais a prova discursiva. Vai ser o somatório dessas duas notas. A prova objetiva vai ser formada por questões de conhecimento básico, 60 questões valendo 60 pontos, né? E questões de conhecimento específico, são 60 questões também valendo 60 pontos. Então, ao todo, a prova objetiva vale 120 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 20 pontos no somatório das matérias de conhecimento básico, 20 pontos 30 pontos nas matérias de conhecimento específico e um total de 60 pontos no somatório das provas, né? Então, por exemplo, aqui em conhecimento básico, ele pode tirar 20 pontos e pode zerar uma das matérias, não tem problema. O importante é que ele precisa tirar um mínimo de 20, né? Agora, se ele só tirar os mínimos, ó, 20 mais 30 dá 50, ele ainda é eliminado, porque precisa de um mínimo total de 60 pontos. Já a prova discursiva, a banca traz que vai ser uma redação para ser redigida em um estilo de texto dissertativo argumentativa, vai ter um mínimo de 40 e um máximo de 60 linhas. A prova vai valer 30 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar no mínimo 15 pontos. O edital ainda traz que a prova pode ser redigida em caneta azul ou preta, né? Mas aqui já fica meu conselho, leve caneta preta, porque na hora que digitaliza a sua prova fica muito mais fácil de ler. Então usa caneta preta, beleza? Outra informação importante do edital é a divisão das provas. Vão ser provas de manhã e à tarde. Na parte da manhã vão ser 60 questões de conhecimento básico, mais a redação de 40 a 60 linhas, e vão ser ao todo 4 horas e meia de prova, de 8 da manhã a meio-dia e meia, certo? E aqui a gente tem, na parte da tarde, conhecimento específico, 60 questões, 4 horas de prova. Então, se a gente for pegar aqui de uma análise bem superficial, a gente tem que vão ser 60 questões de manhã, 60 questões à tarde, certo? Na parte da tarde, que são só 60 questões, são 4 horas de prova. Aqui a banca acrescentou meia hora. Então, é mais ou menos a expectativa que a banca tem do candidato responder a discursiva. Então, é meio como se você tivesse meia hora, né, de prova para fazer uma discursiva de 60 linhas. É muito pouco tempo, tá? É pouco tempo demais. Então, você vai ter que otimizar a sua elaboração da prova de conhecimentos básicos para que sobre tempo para fazer a discursiva, tá? Uma discursiva de 60 linhas no estilo redação, ela vai, para que ela fique bem feita ali, ela vai levar em torno de 1h20, 1h30, né, no mínimo ali, para você conseguir fazer uma redação adequada. Pode fazer com menos tempo? Pode. Se você tiver bastante prática ali na escrita, tiver já uma estratégia bem montada, aí você consegue fazer até com menos tempo. Mas, né, você vai precisar otimizar essa elaboração da prova de conhecimento básico para conseguir fazer a discursiva. Eu já adianto aqui que vários candidatos vão sair sem conseguir finalizar, tá? Essa prova da manhã. Se ele não for com uma estratégia bem redondinha, né, já tiver treinado em simulados anteriores, ele vai ter dificuldade com o tempo. Então, minha sugestão é faça simulados antes da prova. E nesse simulado, coloque matéria de conhecimento básico e a redação juntas, cronometrando o tempo de prova, né, para que você possa realmente saber se você vai dar conta de fazer a prova dentro do tempo esperado, e se não der, para que você tenha tempo de ajustar isso. Não deixa lá para o dia da prova, porque pode vir a ser um problema, beleza? Show de bola. Então vamos falar um pouco mais sobre a redação aqui, tá? Eu vou abrir tudo aqui do slide para já ficar mais simples, mas enfim, essa parte de cima aqui a gente já viu, que é que vai ser uma prova discursiva, que vai ser a redação num texto dissertativo argumentativo, no mínimo de 40, no máximo 60 linhas, vale 30 pontos para ser aprovado, precisa de um mínimo de 15.
O edital traz essas informações aqui, nesse item 8.6.2, né? Ele diz que a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será de uma redação, gênero dissertativo, mínimo de 40 a 60 linhas, valendo 30 pontos. Então, essa informação aqui está no edital expressa. Agora, o que acontece? Quando o edital saiu, né, sem a retificação, tá, ele veio com uma informação estranha, tá? Por quê? Porque a banca FGV, ela tem 3 tipos de discursivos, tá? É bom que você entenda isso, que a gente já vai entendendo ali o funcionamento da banca. Tem o estilo redação, tem o estilo estudo de caso e tem o estilo questão dissertativa, tá? Então, normalmente são esses 3 tipos de prova. E cada um desses tipos de prova, eles têm uma forma de correção diferente. A redação, ela é voltada mais para temas de atualidade, sociedade contemporânea, né? Que ali avalia se o candidato sabe escrever um texto, né, bem argumentado. Basicamente isso, com uma boa argumentação. No estudo de caso, ele vai avaliar o conhecimento do candidato em uma situação hipotética, uma questão prática que ele chama, né? Então ele vai trazer uma situaçãozinha e pedir para o candidato se posicionar sobre ela. E uma questão dissertativa, ele cobra o conhecimento técnico de forma específica. Então, tanto a questão dissertativa quanto o estudo de caso, eles cobram conhecimento específico. A redação, ela não cobra conhecimento específico. Entendeu? Então, na FGV, normalmente é isso que acontece. A redação é um estilo que não cobra conhecimento específico e os outros tipos cobram conhecimento específico. Beleza? Aí veio a dúvida. Olha o que o edital trouxe. Trouxe assim, ó. As questões da prova objetiva e da prova discursiva serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos constantes do anexo 1 deste edital. Então, ele disse assim, ó, nesse caso aqui, né? A prova discursiva, ela vai ter como base as matérias de conhecimento geral e de conhecimento específico. Beleza? Por quê? Porque são as matérias que estão nesse anexo do edital, que é onde estão os conteúdos programáticos. Então, é isso que ela disse. Então, vai ter matéria de conhecimento geral e matéria de conhecimento específico. Então, olha que incoerência, né? Você tinha uma redação que não cobra conhecimento específico pela FGV, né? Mas dizendo que ia ser com base nos conhecimentos gerais específicos, né? Então, havia ali uma informação truncada, né? Uma incoerência, né? No que se refere ao modelo da FGV. E aí, quando saiu esse edital, na hora eu já entrei lá no meu Instagram, né? Postei lá, gente, FGV, pelo amor de Deus, retifica esse edital. Desse jeito, não dá. Já tá difícil para quem está se preparando para esse concurso. Com esse edital, fica mais difícil ainda, porque dessa forma que estava, você tinha que estudar temas de atualidade, você tinha que estudar temas de conhecimento geral, tinha que estudar temas de conhecimento específico. Você tinha que estudar todos os modelos de redação para chegar no dia da prova e ter consciência ali do que poderia vir, né? Então ficava muito mais difícil o treinamento. Aí a banca, né, atendeu aos nossos pedidos e retificou. Não retificou do jeito que a gente gostaria, né? Porque, poxa, é um concurso de alto nível, a gente esperava que a banca fosse cobrar um tema de conhecimento específico, né? Mas ela retificou pro outro lado. Ela disse o seguinte, ó, ela pegou esse inciso aqui, ó, esse item aqui do edital, tá? E trocou. E ele falou assim, ó, as questões da prova objetiva serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos. Então, o que ela fez? Ela retirou essa referência à prova discursiva. Tá? Então, quando ela diz que a prova, ela disse assim, a prova objetiva e a discursiva vão ser com base nos conteúdos de conhecimento geral específico. Aí ela, não, calma, é só a prova objetiva que vai ter como base as matérias de conhecimento geral específico. O que ela está dizendo? Que a prova discursiva não vai ter como base as matérias de conhecimento geral específico. Tá? Então, é mais ou menos isso que ela disse com essa retificação. Então, se não vai ter como base essas matérias, vai vir o estilo de redação comum da FGV, que cobra temas da sociedade contemporânea, tá? E aí, aí vem uma questão, uma questão interessante, porque, poxa, ela pode cobrar temas de sociedade contemporânea relacionadas com as atividades da Controladoria Geral de Santa Catarina, ou pode cobrar temas que não tem nada a ver com a atuação da Controladoria Geral de Santa Catarina. Por quê? Porque é um tema aberto de redação. Tá? Para você entender o que é esse tema de redação, a gente precisa entender os critérios de correção da banca para a discursiva. Tá? A banca discursiva ela traz esse espelho, que você viu lá no seu edital, é dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 avalia a estrutura textual e global e a parte 2 a correção gramatical.
Na parte de estrutura global, a gente tem aqui a abordagem do tema, que basicamente é o que a gente chama aqui de conteúdo. Então, ela vai avaliar os argumentos expostos pelo candidato, o conteúdo da redação em si, o que o candidato afirmou, o que ele usou como fundamento para poder defender os pontos de vista dele. Então, a quantidade de informação que ele coloca na redação, tá? E aqui, nesse segundo aspecto, a gente tem aqui a progressão textual. A progressão textual vai avaliar os elementos de coesão e de coerência, né, entre os parágrafos, bem como a distribuição de tema e evolução das suas partes. Então, ela vai ver se o candidato conseguiu organizar essa informação, né? Então, ele tem um conteúdo, mas ele organizou esse conteúdo de uma forma clara, né? E aí a gente vai ver que é seguindo a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, né? Então é isso que a banca vai avaliar. Então meio que a organização do texto. E por fim, os aspectos gramaticais, a gente tem aqui seleção vocabular e norma culta, né? Então ela vai tirar pontos de acordo com esse tipo de erro. Vale 10 pontos, tá? Então a gente tem aqui a parte 1 valendo 20 pontos e a parte 2 valendo 10 pontos. Quando a gente coloca isso no gráfico, a gente vai ver que a parte de gramática, né, faltou um izinho aqui, gramática, abordagem do tema e progressão textual valem a mesma coisa, tá? Então, a nota ela vai ser composta por 3 partes. Abordagem do tema, que é a quantidade de conteúdo que você traz, tá? Progressão textual, que aqui também tá textual, tá no lugar errado. Progressão textual, que é a organização dessas informações dentro de uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, e a questão gramatical. Beleza? Então ela tem os mesmos pesos. Veja que aqui, se a gente fosse, se fosse uma questão de conhecimento específico, de conhecimento geral, a gente ia avaliar, poxa, onde que está o conteúdo em si? Estaria aqui na abordagem do tema. Então, o conhecimento acerca do conteúdo valeria ali um texto da sua nota. Os outros 2 textos são conhecimento da estrutura textual e utilização adequada dos elementos gramaticais, beleza? Então é bom que você tenha isso em mente, por quê? Porque não basta só conhecer ou ter muito conhecimento sobre algum assunto. Precisa, né, ter um bom conhecimento da estrutura do texto dissertativo, beleza? Então, quanto ao tema, o que a gente vai esperar? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar aqui temas gerais, que envolvem aspectos relacionados à atuação da Controladoria Geral, mas sem adentrar os aspectos técnicos de cada matéria. O que seria isso? Seria, por exemplo, a importância, tá? Vou colocar aqui, ó, um tema, né? A importância do controle para a democracia, tá? Veja, é um tema geral, né? Porque eu não tô cobrando. Quais são os tipos de controle? Conceitue controle interno e controle externo. Quais são os instrumentos de fiscalização utilizados pela Controladoria Geral de Santa Catarina? Não é específico, né? Mas envolve atuação. Ora, se a Controladoria Geral de Santa Catarina, né, exerce ali o controle interno, né, em alguns aspectos até um controle externo, se ela exerce esse controle, então, se eu coloco a importância desse controle para a democracia, né, eu estou cobrando, de certa forma, um assunto relacionado à atuação da CGE Santa Catarina, né, mas de uma forma mais geral. O candidato, ele não precisa, eu não vou avaliar se ele respondeu corretamente ou não a algum aspecto. Eu vou avaliar o todo, se ele tem argumentos para poder defender esse tema, beleza? Então, esse é o primeiro modelo de discursiva que pode vir. E o segundo modelo, né, que são temas gerais sobre a sociedade contemporânea, não relacionados diretamente à atuação da Controladoria Geral de Santa Catarina, tá? Então, seriam temas gerais de atualidade. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, FGV 2022, concurso do TJ da FT, tá? Onde que eu retirei essa informação? Da Biblioteca de Discursivas. Para você que não conhece, a Biblioteca de Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado, em que você consegue pesquisar questões discursivas. É um sistema só de questões discursivas. Tem mais de 17 mil questões discursivas cadastradas. Lá você consegue pesquisar questões de provas anteriores, questões inéditas, enfim, né? Essa pesquisa, ela é toda gratuita, inclusive. Se você entrar lá, mesmo que você não seja aluno, você consegue pesquisar os enunciados. O padrão de respostas, as soluções e etc., as outras ferramentas, aí sim ela exige uma assinatura. Mas, em regra, essa pesquisa, para você ver esses enunciados, você consegue fazer de forma gratuita lá no sistema, tá? Então, na Biblioteca Discursivas, eu fui lá e pesquisei questões recentes da banca FGV, né, de atualidades. E aí, olha que louco, olha que doido. A gente está falando aqui de um concurso do TJ, tá? Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, beleza? Por um cargo de analista, cargo de nível superior.
E a banca trouxe o quê? Qual será o futuro do jornalismo? Desculpa, aqui é um cargo de técnico, tá? Aqui é o cargo de técnico. A banca perguntava, qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? O que tem a ver, né? Se for parar para pensar assim, poxa, tem a ver? Técnico judiciário está cobrando um assunto sobre jornal impresso? Né? Tá vendo? Não necessariamente o tema da redação ele estará relacionado com a atuação do órgão, tá? Trouxe outro aqui, vamos olhar aqui, ó, FGV 2022, Tribunal de Justiça de Tocantins, tá? Ó, o papel das campanhas publicitárias, dando sugestões para uma delas cujo tema se mostra atualmente necessário. Então, o papel das campanhas publicitárias, concurso de técnico judiciário do TJ Tocantins. Tá, Bruno, é de técnico. Tá, então vamos pegar uma questão anterior aqui, ó, da FGV, aplicada em 2013 no concurso do TCE Bahia, área de controle. Né? Inclusive era uma questão ali de 40 linhas, tá? Não era de 60, que não achei nenhuma questão de atualidade de 60 linhas anterior, tá? Mas era de 40 linhas. Olha o tema. Qual deve ser o papel da imprensa? Ela tem cumprido esse papel? Quais são as críticas que a ela podem ser feitas? Quais as sugestões para o seu aperfeiçoamento? Está falando do quê? Do papel da imprensa. Novamente, não é diretamente relacionado à atuação do Tribunal de Contas. Tá? Então, podem vir esses dois tipos de temas. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, o que você precisa de fato saber? A técnica discursiva. Tá? O conhecimento técnico você vai ter para a prova objetiva. Esse conhecimento técnico, inclusive, vai te ajudar na argumentação. Né? Então, por exemplo, se cobrar lá a importância do controle, né, para a democracia, eu vou falar, ó, a Constituição Federal traz que as controladorias, né, são responsáveis pelo controle interno, o sistema de controle interno tem como finalidade, aí eu vou trazer ali as informações que estão na Constituição sobre as finalidades do controle interno. Né? Essas finalidades, elas estão relacionadas à transparência. A transparência, né, fortalece o controle social que está relacionado com a democracia. Então, eu tenho como usar esse meu conhecimento técnico como fundamentos para defender o tema. Mas só isso não adianta, eu preciso saber organizar meu texto, tá? Então, qual é a estratégia para você se preparar para esse concurso da Controladoria Geral de Santa Catarina, tá? Você vai aprender a técnica de discursivo e depois você vai ter que praticar. Você vai ter que resolver no mínimo 5 questões antes da prova, tá? Questões, e aí eu digo questões com correção, tá? Porque não adianta nada você fazer o texto lá e botar na gaveta, né? Se você fez um monte de coisa errada, ninguém vai saber. E aí na próxima você vai fazer errado de novo. Então, assim, precisa ter esse feedback, precisa ter essa correção. Então, seria aprender a técnica e depois, né, fazer essas redações com correção, com acompanhamento, tá? Vamos lá. Então, para te passar aqui o importante, a nata da técnica discursiva que você precisa. Tá aqui a folha de resposta, inclusive você pode baixar uma folha de resposta lá na Biblioteca Discursivas, tá? Então você vai entrar lá numa questão de 60 linhas, baixar a folha de resposta, vai estar lá a folha de resposta de 60 linhas para você poder praticar, tá? O que você vai precisar na folha de resposta? Primeiro, a questão da letra, né? Você vai ter que fazer uma letra legível. Então, se você não tem uma letra legível, é bom que você comece a praticar, porque você precisa deixar ela legível. Segundo, quanto à letra ainda, você precisa ganhar tempo de prova. A mão é um músculo, né? Se você não pratica, no dia da prova, fazer as 60 questões e depois ainda vir e escrever uma redação de 60 linhas, né? Fora o rascunho, sua mão dói, tá? E quando a mão dói, meu amigo, a letra começa a ficar um garrancho. O que a gente mais vê quando a gente vai fazer recurso o início da prova do candidato, massa, porra, que letra legal. Chega no último parágrafo, cara, não dá para entender mais nada. O que aconteceu? Ele não conseguiu, ele não tinha prática em escrita. Então a mão começou a doer, o tempo estava correndo, começou a fazer de qualquer jeito, isso prejudica a legibilidade. Se prejudicar a legibilidade, você pode ali perder alguns pontos porque o examinador não conseguiu entender o que você escreveu, tá? Então, a gente tem aqui esse aspecto da letra. O segundo é o aspecto da indicação de parágrafo. Você vai colocar aqui, ó, essa distância aqui para começar o parágrafo, tá? Então, você vai trazer aqui a sua redação, mas tem que deixar esse espaço aqui, ó. Esse espaço a gente chama de indicação de parágrafo. Uma dica é você utilizar a tampinha da caneta. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem aqui uma caneta, né? A gente pega essa tampinha aqui, ó, colocar aqui para você. Aí, a distância dessa perninha aqui, ó.
essa perninha aqui é suficiente para você deixar como espaço. Então você vai, pega lá, coloca na sua folha de resposta, aí dá o espaço e começa a responder, iniciar o parágrafo a partir dessa perninha, beleza? Então essa é a dica aí para indicação de parágrafos. A margem, tá? Você tem que escrever até a margem, tá? O seu texto não pode ficar assim, ó, tá? Não pode ficar com essa distância toda aqui da margem. Tem que ficar bonitinho, escrito aqui, ó, tá? Bem próximo da margem. Isso vale também para cá, começar aqui, né, o texto colado aqui na margem. Então, esses são os principais aspectos relacionados a essa apresentação do texto, tá? No nosso treinamento, a gente tem, inclusive, um módulo específico só falando sobre regras de apresentação do texto para causar uma boa impressão ao examinador, beleza? Então, esse é o primeiro aspecto que você precisa saber sobre a discursiva. Por quê? Porque a gente não escreve. Então tem alguns detalhes, rasura, como é que faz rasura, né? Tem alguns detalhes da prova escrita que a gente precisa conhecer para não perder ponto lá na frente. E depois vem a estrutura do texto dissertativo, tá? Vamos lá. De forma geral, a gente tem dois tipos de texto dissertativo. Na verdade são três, mas os dois mais conhecidos são texto dissertativo expositivo, texto dissertativo argumentativo, tá? Nesse concurso, a banca já deixou claro que vai ser um texto dissertativo argumentativo. O que quer dizer um texto dissertativo argumentativo? É aquele texto que você vai defender um ponto de vista, tá? Então, você vai defender uma ideia. Então, obrigatoriamente, esse texto precisa ter uma tese. E aí, quando a gente entra nesse aspecto dissertativo argumentativo, a gente precisa saber que existem duas estruturas que devem ser observadas. A estrutura que você já aprendeu na escola, que é a estrutura formal, tá? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Mas também tem uma estrutura que a gente chama de estrutura argumentativa, que é a que a gente chama de A3T, né? Que é assunto, tema, tese e tópicos, beleza? Assunto, tema, tese e tópicos, essa é a estrutura argumentativa. E a estrutura argumentativa, ela se relaciona com a estrutura formal, logicamente. Então, essas informações aqui você vai trazer de forma bem sucinta aqui na introdução. Depois, os tópicos, eles vão virar parágrafos de desenvolvimento. Tá? Normalmente os tópicos são aquelas perguntas, né? Então a banca trouxe ali no enunciado várias perguntas. Cada pergunta daquela normalmente vira um tópico, né? Porque é justamente o que o examinador quer que você responda. Então você vai ter que responder a cada uma delas defendendo um ponto de vista. Então vamos lá. Cara, de forma bem sucinta, porque isso aqui se a gente for passar detalhadamente, a gente vai demorar muito tempo nessa aula aqui, tá? Então aqui a tese, que é o ponto de vista do candidato, tem que estar na introdução obrigatoriamente. Os tópicos, cada tópico vai virar um parágrafo de desenvolvimento, tá? E no final você vai pegar essa tese e trazer aqui para a sua conclusão. Então você vai reforçar esse seu ponto de vista aqui na conclusão e depois trazer alguma proposta de intervenção, ou uma solução, ou um resumo dos tópicos, enfim, você vai trazer aqui um complemento à sua conclusão, tá? Complemento aqui à sua conclusão. Então, essa é a estrutura formal, e dentro dessa estrutura formal, você precisa montar a estrutura argumentativa, beleza? Depois que você entendeu essa lógica, fica muito mais fácil de você organizar as ideias dentro dos parágrafos. Isso aqui é onde a banca vai avaliar a progressão textual, tá? Essa organização da estrutura argumentativa dentro da estrutura formal é justamente progressão textual, tá? Aí vem um outro aspecto que para mim é um dos mais importantes de todos, que é a estrutura de cada um desses parágrafos de desenvolvimento, tá? A hora que a gente tem que se aprofundar nela, tá? Cada parágrafo de desenvolvimento possui aqui, ó, um tópico frasal, que é a ideia central do parágrafo. Você vai ter aqui argumento principal. Esse argumento principal, ele vai ser iniciado com um recurso de autoridade, tá? É o fundamento, tá? No tópico frasal, você vai trazer uma afirmação, né? Então, a ideia é isso, é uma afirmação. Só que essa informação por si só é uma opinião sua, a princípio. Você precisa fundamentar essa afirmação. E é justamente isso que você faz no argumento principal. Então, você vai trazer aqui os elementos, segundo a Constituição Federal, controle, tal, vai trazer esses argumentos aqui. E aí, depois, você vai vir aqui e fazer um fechamento,
Fechamento é meio que uma mini conclusão dessa ideia central, então é meio que um reforço desse tópico frasal. Ó, fiz uma afirmação, fundamentei, aí eu falo, por isso, né, de fato, tal coisa, né? Então você meio que reforça aquele posicionamento. Essa estrutura do parágrafo de desenvolvimento é a estrutura que você vai aplicar em todos os parágrafos, tá? Em todos os parágrafos de desenvolvimento. Bruno, quantos parágrafos de desenvolvimento pode ter? Bom, vai depender muito do enunciado. Às vezes o enunciado traz os tópicos expressos ali, então você vai trazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos, ou para cada uma das perguntas. Se ele não traz, se traz só o tema geral, aí você pode fazer ali entre 7 e 8 parágrafos para poder utilizar as 60 linhas da sua redação, tá? Aí vem uma outra questão, né? E aí, Bruno, eu uso as 60 linhas ou só 40? Né? Bom, em tese, em regra, né, o ideal, o mundo ideal, a redação perfeita, seria você utilizar 60 linhas. Tá? Por quê? Porque se você utiliza 60 linhas, você traz muito mais argumentos ao seu texto. Né? Então, essa parte de abordagem do tema fica melhor. Né? Por quê? Porque você desenvolveu mais, né? Você trouxe mais informações. Então, o seu texto ele fica melhor quanto a isso. Agora, você tem pouco tempo de prova. Né? Se você escreve mais linhas, você também comete mais erros gramaticais. Certo? Então, você pode ali equilibrar a sua redação. Para esse concurso da Controladoria Geral de Santa Catarina, se você escrever 50 linhas, eu acredito que seja, tá? A depender, logicamente, do tamanho da sua letra. Não adianta você aumentar o tamanho da letra para escrever 60 linhas, porque tanto faz, a quantidade de conteúdo vai ser pequena. Né? Então, numa letra padrão ali, numa letra boa, 50 linhas seria bom para esse concurso da Controladoria Geral. Por quê? Porque não fica próximo das 40, então você traz mais fundamentos, mas também você reduz ali 10 linhas da sua redação, então é menos tempo escrevendo, né? E menos linhas para você cometer erros gramaticais. Então, 50 linhas ali seria o ideal. Lógico que a regra você vai treinar para fazer 60. Que aí no dia, se você fizer 50, vão ser 50 linhas bem feitas, tá? No nosso treinamento, inclusive, tá? Para você que já é aluno, que está vendo essa aula já dentro do curso, tem lá a nossa técnica discursiva sucinta. Então, essa aula aqui que a gente está vendo já está aqui na apresentação, né? A gente tem aqui as regras essenciais para causar uma boa impressão ao examinador, como usar aquela folha de resposta que a gente viu ali, né? Então, você vai se aprofundar aqui. A gente tem aqui os conceitos importantes que vão tratar justamente dos elementos coesivos. Então, toda vez que eu mudar de parágrafo, eu boto um elemento coesivo, tá? Toda vez que eu sair do tópico frasal e for para o argumento principal, elemento coesivo. Tá? Então, o elemento coesivo ele tem que ser inserido tanto na mudança de parágrafo quanto na mudança de períodos. Então, tá aqui também, explicando como é que você vai utilizar, quais elementos, né? Vários exemplos de elementos coesivos que você pode utilizar para iniciar o parágrafo. Tá? Depois você tem aqui a estrutura textual, que é um dos módulos mais importantes, que é o que vai diferenciar a estrutura formal e a estrutura argumentativa. Isso aqui você precisa entender, porque isso aqui é a lógica do texto, tá? O esqueleto do seu texto. E aqui no módulo 5 também, que é o segundo módulo mais importante, é para você aprender a fazer os parágrafos. Então você vai aprender como que eu faço parágrafo de introdução, quais os tipos que tem, como eu faço parágrafo de desenvolvimento, quais são os modelos de tópico frasal, de argumento principal, de recursos de autoridade, qual é a estrutura mínima. Né? Então você vai ver que, por exemplo, para a FGV, se você fizer um parágrafo de desenvolvimento em um período só, sem colocar um ponto no meio, sem dividir tópico frasal e argumento principal, você perde ponto em progressão textual. Para a FGV é isso. Um parágrafo inteiro escrito num período só, perdeu o ponto. Se forem vários parágrafos, você vai perder vários pontos em progressão textual. Tá? Então, você tem que saber estruturar esse parágrafo e é isso que você aprende aqui. Depois, você vai ver a aula sobre um rascunho. Como a gente tem pouco tempo de prova, você precisa otimizar esse tempo. Então, você não vai fazer um rascunho tradicional, ou seja, você não vai escrever 60 linhas de rascunho e depois 60 linhas de redação. Pô, você vai escrever 120 linhas na sua redação? Não dá, não vai dar tempo. Então você vai ter que fazer um rascunho eficiente, né? E é isso que a gente aprende aqui nesse módulo 6. E por fim, né, para evitar cometer os erros de gramática, tem aqui os principais erros de gramática em provas discursivas. Como a gente faz recurso, a gente tem ali mapeado os principais erros, né? Paralelismo, pontuação, crase. Então são erros comuns que os examinadores normalmente descontam pontos, e aí você vendo essa aula aqui, você já entende ali, né? E pode ter mais atenção na hora de fazer a sua redação. Então tudo isso está dentro da técnica sucinta do nosso treinamento. Depois que você... vale lembrar que, não sou aluno do Você Concursado, não vou comprar o curso.
você pode também buscar essas informações na internet. Então, essas são as informações essenciais para você fazer um bom texto para a CGE Santa Catarina, beleza? Depois de ver isso aqui, você vai para o quê? Para a parte de técnica, tá? Então, você vai treinar a discursiva. E como é que vai ser esse treino? Você vai ter que selecionar os temas para poder praticar, você pode usar a biblioteca ou já utilizar os temas que a gente selecionou aqui para você, que são os temas quentes de 60 linhas, tá? Vai ter correções, então você vai ter ali no mínimo de 5 redações corrigidas, tá? E depois você vai olhar as propostas de resolução desses temas. Então, ó, além de disponibilizar os temas, a gente disponibiliza também as resoluções desses temas. Então, eu vou mostrar para você como que eu apliquei a técnica que eu ensino no curso na prática, né? Para você olhar lá, qual foi o tópico frasal que o professor usou, qual foi o argumento que ele usou aqui, qual foi o recurso de autoridade, como que ele fez a conclusão. Tem lá a proposta de resolução que você pode seguir ali mais ou menos o modelo, tá? Além disso, né, no nosso curso aqui a gente tem um bônus que seria uma aula de caligrafia, então a gente tem algumas folhas específicas para quem quer melhorar a letra, mas não é para você ficar treinando melhorar a letra, é para você pegar, em vez de fazer sua redação numa folha comum, você faz a redação na folha caligráfica, porque aí você já vai treinar a redação e já melhorar a letra ao mesmo tempo, né? Então é uma forma de você otimizar seu estudo e melhorar a legibilidade, né? E para quem também entrar no nosso treinamento, a gente tem ali 2 bônus, né? Dois bônus não. O bônus que seria os temas extras de 20 linhas para poder praticar, tá? Por que esses temas são interessantes? Porque você pode pegar, às vezes, poxa, 60 linhas, começar fazendo uma questão de 60 linhas, às vezes é muito puxado, né? E, poxa, 60 linhas, na verdade, é um tema de 20 maior, com mais parágrafos de desenvolvimento. A real é essa. Então, é uma questão com mais linhas, mais parágrafos. Mas a regra, a estrutura, a organização, a estrutura argumentativa formal é a mesma de uma de 20 linhas. Então, você pode começar treinando ali com questões de 20 linhas, né, para poder aprender essa técnica e aperfeiçoando e depois ir para as questões de 60. Logicamente, é obrigatório que você faça as questões de 60 até o dia da prova, né, porque você tem que simular realmente o dia do seu concurso, beleza? Mas, né, se você quiser começar treinando menor, gastando menos tempo ali, porque você está com muitas matérias atrasadas na prova objetiva, tem a gente traz esse bônus aí para poder facilitar sua preparação, beleza? Logicamente, você não é aluno, entra lá na biblioteca discursiva, baixa os seus enunciados e faz as questões. Eu sugiro que você faça as correções individualizadas, e essas correções elas têm que ser com foco na banca FGV, né, para você ir evoluindo, né? Mas fazer já é melhor do que não fazer nada, tá? Então, se você ainda não é aluno, né, a gente tem esses cursos de discursiva voltado para o cargo de auditor de estado, dividido ali por especialidades. Então, a gente vai ter um curso para cada uma das especialidades, que a gente vai trazer alguns modelos de prova relacionados à área de atuação. Então, a gente vai trazer alguns exemplos de provas de economia, de ciências contábeis, voltadas para a sociedade contemporânea, mas abordando esses aspectos relacionados ao cargo, porque se a banca trouxe algo nesse sentido, você já vai estar preparado. O objetivo é que você esteja preparado para todos os cenários de prova, beleza? Então tem um curso discursivo voltado para cada um desses cargos, está disponível lá no Você Concursado. O curso ele tem aquela parte de técnica discursiva sucinta, que é o que a gente viu, né? E também tem lá os temas para praticar, as correções individualizadas e as propostas de resolução dos temas. Tá disponível a um preço acessível. Se você não é aluno, tem o link aqui embaixo, né? Para você pode dar uma olhada com mais detalhes. E também, se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, que é @prof.brunomax, ou no @vocêconcursado. E também tem o nosso canal no Telegram, beleza? Então é isso. Desejo para você bons estudos. A jornada não é fácil, mas vale muito a pena. Então, gasta o que você tiver de energia nessa preparação, porque depois você vai poder só usufruir dos benefícios de ser aprovado. Beleza? Então, um forte abraço e bons estudos.